Devocional Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer. 27 de fevereiro. Proteja a paz em sua vida. Esforcem-se para viver em paz com todos e persigam essa consagração e santidade, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Exerçam a perspicácia e estejam alertas para cuidar uns dos outros, para que ninguém retroceda e deixe de garantir a graça de Deus. Hebreus 12, versículos 14 e 15. Podemos ajudar os nossos entes queridos a andar em paz, mantendo a paz, principalmente quando sabemos que eles já estão sob pressão. Por exemplo, minha família sabe que, antes das minhas conferências, fico ocupada meditando no que Deus me deu para ministrar naquele dia. Pedi a eles que me ajudasse tentando manter a atmosfera em paz. Podemos ajudar a evitar os conflitos sendo um pouco mais sensíveis às necessidades uns dos outros. Por exemplo, quando o marido volta para casa depois de um dia especialmente difícil no escritório, a esposa pode ministrar paz a ele, direcionando as crianças para uma atividade que gere uma atmosfera mais calma e menos caótica. Quando a esposa fica limpando e cozinhando o dia inteiro para uma reunião especial em família, em um feriado, o marido pode ministrar a paz a ela, levando as crianças para algum lugar à noite para que ela possa desfrutar de um tempo agradável de silêncio. Se um filho estiver fazendo provas finais durante uma semana e já está estressado, os pais podem optar por deixar de repreendê-lo por um quarto desarrumado ou por deixar a bicicleta na entrada da casa até que o estresse das provas tenha passado. É importante saber quando você tem maior probabilidade de sucumbir aos conflitos para ser capaz de proteger a paz e experimentar o poder de Deus em toda a sua vida. Confie nele. Quando você tem maior probabilidade de ficar estressado, o que você pode fazer para proteger a paz em sua vida e manter os conflitos do lado de fora? Confie em Deus para lhe dar a sua estratégia divina, para ser um pacificador aonde quer que você vá. (28 de fevereiro) A incrível promessa da paz. Tudo o que o Pai tem é meu. Foi isso que eu quis dizer quando disse que Ele, o Espírito, pegará as coisas que são minhas e as revelará, declarará, transmitirá a vocês. João capítulo 16, versículo 15. Que promessa incrível Jesus faz nesse versículo. Tudo o que o Pai tem é seu por meio de Jesus. O reino dele é um reino de justiça, paz e alegria. A paz e alegria sobrenaturais, porque não se baseiam em circunstâncias positivas ou negativas. Pertence a você, como crente. Veja o que João capítulo 14, versículo 27 diz: Deixo com vocês a paz, a minha própria paz. Agora dou e concedo a vocês. Não como o mundo a dá, eu a dou a vocês. Não permitam que seus corações se perturbem, nem tenham medo.
parem de se permitir ficar agitados, perturbados, e não se permitam ficar temerosos, intimidados, acovardados e inquietos. Na essência, Jesus está dizendo: eu estou lhe dando a minha paz. Estou indo embora, e o que desejo lhe deixar é a minha paz. A paz especial de Jesus é um bem maravilhoso. Qual é o valor dessa paz? Quanto ela vale? A paz valeu o derramamento do sangue de Cristo. O profeta Isaías diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pela nossa culpa e iniquidades. O castigo necessário para obter a paz e bem-estar para nós estava sobre ele. E pelas pisaduras que feriram, somos curados e nos tornamos sãos. Isaías capítulo 53, versículo 5. Jesus se tornou o sacrifício de sangue, que expiou e removeu completamente o seu pecado, para que você viva em paz. A vontade de Deus para você é que você viva em paz com Ele, consigo mesmo e com os outros. A paz e a santificação na vida andam de mãos dadas. Você pode desfrutar mais a vida quando tem abundância de paz. Você está experimentando paz e alegria sobrenaturais? Se não, lembre-se da promessa que Jesus lhe fez e receba. Reivindique a paz e a alegria que são suas por direito. Confie nele. Você precisa reivindicar o que é seu por direito. A vontade de Deus para você é que você viva em paz com Ele, consigo mesmo e com os outros. Confie que Deus quer que você tenha paz. Em meio às circunstâncias, quer elas sejam boas ou más. 1º de março. Deixe que a paz decida. Que a paz, a harmonia da alma que vem de Cristo, governe, atue como árbitro, continuamente, em seus corações, tratando definitivamente de modo decisivo todas as questões que surgem em suas mentes. Naquele estado pacífico, para o qual, como membros do único corpo de Cristo, vocês também foram chamados a viver. E sejam gratos, reconhecidos, dando sempre louvor a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Deus quer que você viva em paz. Ele quer liberar o seu poder e as suas bênçãos na sua vida, mas a escolha final é sua. No beisebol, o árbitro toma a decisão que define a questão. Cada time pode acreditar que o direito está a seu favor, mas é o árbitro quem toma a decisão final. E quando ele o faz, isso põe fim à questão. Que a paz seja o árbitro que tem o voto decisivo nas escolhas que você faz. Se alguma coisa não lhe traz paz, descarte-a. Não viva apenas para o momento. Use a sabedoria para fazer agora escolhas que lhe satisfaçam mais tarde. Quando você estiver tendo dificuldades em ouvir a Deus ou em ser capaz de decidir o que deve fazer em determinada situação, siga a paz. Você tem um chamado único sobre a sua vida. Você é uma parte importante do corpo de Cristo.
Deus preordenou que você tenha uma vida poderosa e produtiva. Jesus pagou por ela. Ela é sua, exceto se você permitir que o diabo a tire de você. Tome uma decisão hoje. Chega de angústia e tumulto. A paz é minha e vou desfrutá-la agora. E comece a viver em paz. Mantenha o conflito fora da sua vida, longe dos seus pensamentos, palavras e atitudes, distante dos seus relacionamentos. Escolha a vida. Escolha a paz. Confie nele. Você confia que Deus pode conduzi-lo por meio da paz? Deus quer liberar o seu poder e as suas bênçãos sobre você. Portanto, faça da paz o árbitro em sua vida. 2 de março. Seja determinado naquilo que você diz. A morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que são indulgentes com ela comerão do seu fruto, para a morte e para a vida. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Se realmente acreditamos que as nossas palavras estão cheias de vida ou de morte, por que não escolhemos com mais cuidado o que dizer? Há um tempo para falar e há um tempo para ficar em silêncio. Às vezes, a melhor coisa que podemos dizer é não dizer nada. Quando dissermos alguma coisa e é sábio, sermos determinados naquilo que dizemos. Creio firmemente que se fizermos o que podemos fazer, Deus fará o que não podemos fazer. Podemos controlar o que sai da nossa boca, com a ajuda do Espírito Santo e aplicando os princípios da disciplina, mesmo quando falamos a respeito dos nossos problemas ou de coisas que estão nos incomodando. Podemos falar acerca deles de uma maneira positiva e esperançosa. Certa vez eu estava tendo alguns problemas nas costas e minha filha Sandy me telefonou para saber como eu estava. Eu disse a ela que ainda estava com dores, mas que era grata por não estar tão mal. Quando poderia estar? Eu disse: estou dormindo bem, e isso é uma coisa positiva. Em outras palavras, não neguei o problema, mas fiz um esforço para ter um enfoque positivo. Eu estava determinada a olhar para o que tenho e não apenas para o que não tenho. Aquela ocasião, eu acreditava que as dores nas costas seriam curadas e que, enquanto isso não acontecesse, Deus me daria a força para fazer o que eu precisava fazer. Se você tomar a decisão de dizer o mínimo possível a respeito dos seus problemas e decepções na vida, eles não dominarão os seus pensamentos e o seu humor. E se você falar tanto quanto possível de suas bênçãos e de suas expectativas esperançosas, sua estrutura mental será compatível com elas. Garanta que cada dia seja cheio de palavras que alimentam a alegria, e não a ira, a depressão, a amargura e o medo. Convença a si mesmo a ter um humor melhor. Encontre alguma coisa positiva para dizer em todas as suas situações. Confie nele. Confie em Deus para lhe dar a força para fazer o que você precisa fazer, com uma atitude positiva, independentemente de como você se sente.
Convença-se a ter um humor melhor, se for preciso. 3 de março. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, na NVI. Não é de admirar que nós, humanos, queríamos controlar as coisas. Existem tantas coisas fora do nosso controle. Mas, infelizmente, em vez de tentar controlar a nós mesmos, costumamos tentar controlar as circunstâncias ou as pessoas que nos cercam. Passei anos tentando controlar as pessoas que faziam parte da minha vida e as circunstâncias que me cercavam, porque eu tinha medo de ser magoada ou que se aproveitassem de mim. Mas o que consegui foi uma frustração e uma ira constante. Levei muito tempo para entender que as pessoas reagem de forma muito defensiva quando tentamos controlá-las. Todos temos o direito, dado por Deus, a liberdade de escolha. E as pessoas se ressentem de qualquer um que tente tirar isso delas. Finalmente percebi que o que eu estava fazendo não provinha de Deus e, portanto, nunca iria dar certo. Eu não apenas nunca teria paz por causa do meu comportamento, como também estaria afastando a maioria das pessoas com quem desejava ter um relacionamento. Deus deseja que usemos as maravilhosas ferramentas que Ele nos deu para controlarmos a nós mesmos, em vez de tentarmos controlar as pessoas e as situações. Ele nos deu a sua palavra, o seu Espírito Santo, uma enorme variedade de dons, frutos que podemos desenvolver. O domínio próprio é realmente o fruto de uma vida guiada pelo Espírito. Se você tem a tendência de querer controlar as pessoas e as circunstâncias de sua vida, quero sugerir enfaticamente que você desista disso e volte ao seu foco para o desenvolvimento do seu domínio próprio. Embora aprender a controlar a nós mesmos exige paciência e tolerância, vale a pena no final. As circunstâncias podem exercer muito menos controle sobre nós se a nossa reação aos problemas forem usar o domínio próprio. Confie nele. Quando foi a última vez que você tentou controlar o comportamento de alguém? Na próxima vez que você for tentado a fazer isso, volte o seu foco para o desenvolvimento do seu domínio próprio e coloque a sua confiança em Deus para mudar a outra pessoa, se Ele assim o desejar. – 4 de março. Você pode controlar a sua ira antes que ela controle você. Aquele que é lento para se irar é melhor que o poderoso. Aquele que governa o seu próprio espírito é maior do que quem toma uma cidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Muitos cristãos ficam confusos quanto à ira. Eles pensam que, como pessoas tementes a Deus, eles nunca deveriam se irar. A ira
pode ser uma reação involuntária, algo que sentimos quer queiramos ou não. Uma pessoa com as emoções feridas por traumas ou abusos do passado pode reagir e provavelmente reagirá no modo de autoproteção e demonstrará ira com mais facilidade que alguém que nunca foi maltratado. Felizmente, com a ajuda de Deus, essas emoções feridas podem ser curadas e podemos aprender a ter reações mais equilibradas e razoáveis diante de pessoas, situações e circunstâncias. A palavra de Deus diz: quando se irarem, não pequem. Efésios capítulo 4, versículo 26. Lembro-me de uma manhã em que eu estava me preparando para pregar, e David e eu começamos uma discussão. Eu estava estudando, e ele disse algo para mim que me fez ferver de raiva, muito depressa. Dissemos algumas palavras duras um para o outro, e depois saímos para trabalhar. Eu continuei a ter pensamentos e sentimentos de ira. Depois minha ira se transformou em culpa e comecei a pensar: como posso ir à igreja e dizer aos outros como conduzir suas vidas de acordo com a palavra de Deus, se não consigo controlar a minha raiva? Os sentimentos de culpa não apenas continuaram, mas se intensificaram. À medida que a pressão aumentava, comecei a me sentir quase furiosa, quando de repente ouvi Deus sussurrar em meu coração: sentir ira não é pecado. É o que você faz com ela que se torna um pecado. Aquela foi uma das primeiras lições que Deus me deu para entender que não podemos esperar que as emoções simplesmente desapareçam, porque nos tornamos cristãos, mas que devemos aprender a controlá-las. Controlar a compulsão da ira, principalmente se você tem uma natureza agressiva e franca, pode ser uma das coisas mais desafiadoras que você enfrentará na vida. Mas controlá-la com certeza é possível, com a ajuda de Deus. Confie nele. Você quer tomar a decisão de não permitir que a ira controle você e os seus atos? Confie as suas emoções a Deus e Ele lhe ensinará a controlá-las. – 5 de março. Diga a Deus como você se sente. Nunca deixe a sua ira, a sua exasperação, a sua fúria ou a sua indignação durar até que o sol se ponha. Efésios capítulo 4, versículo 26. A ira expressa de maneira imprópria é um problema, mas a ira reprimida também é. A ira que fica presa no interior e não é tratada adequadamente, eventualmente virá para fora, de uma maneira ou de outra. Ela pode parecer em uma forma de depressão, ansiedade ou de uma série de outras emoções negativas, mas ela irá se manifestar. Ela pode até se manifestar em enfermidades e doenças. Se não lidarmos com a nossa ira depressa, acabaremos explodindo ou implodindo em algum momento. A maneira certa de expressar a ira é falando com Deus. Diga a Ele tudo a respeito da maneira como você se sente e peça a Ele para ajudá-lo.
a controlar os sentimentos da maneira adequada. Fale com um profissional ou com um amigo maduro, se necessário, mas não finja que não está irado, quando está. Isso não é controlar as suas emoções. Isso é ignorá-las e é perigoso. Uma coisa que me ajuda a lidar adequadamente com a ira é entender que às vezes Deus permite que as pessoas me irritem para me ajudar a crescer na paciência e no amor incondicional. Nenhum fruto do Espírito se desenvolve sem alguma coisa para nós fazer exercitá-lo. Ai, eu gostaria de ter todos esses frutos maravilhosos operando a pleno vapor em minha vida, em um passe de mágica, sem qualquer esforço da minha parte, mas simplesmente não é assim que as coisas funcionam. O mau comportamento da pessoa ofensora não está certo, mas Deus costuma usar o comportamento dela para uma lixa em nossas vidas, para polir as nossas extremidades ásperas. Ele está mais preocupado em transformar o nosso caráter do que em mudar as nossas circunstâncias. Se eu fico irada quando alguém faz alguma coisa errada comigo, minha raiva é menos errada do que o erro que o outro cometeu? Creio que não. Às vezes o erro dele apenas expõe as minhas fraquezas. Portanto, devo ser capaz de me arrepender e pedir ajuda a Deus para vencê-las. Esteja determinado a tirar algo de bom de cada provação que você enfrentar na vida, e não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Confie nele. Você está irado com alguma coisa ou com alguém? Se a resposta for sim, comece a controlar essa emoção agora mesmo. Trate-a adequadamente e confie em Deus para livrá-lo dessa circunstância no tempo dele.